Bom dia a todos. É um prazer imenso estar de volta ao Senado da República. Ao longo desse último ano, nós tivemos a oportunidade de estar aqui já por, creio que 4 vezes, debatendo com as senhoras e com os senhores senadores temas ligados à aviação e às questões que afetam a aviação e a sociedade. Queria cumprimentar especialmente a senadora Ana Amélia, o senador Ciro, o senador Pimentel, o senador Braga, destacadamente o senador Lindbergh, que presidia a sessão. Dizer que agora, a partir de agora, passamos até a honra de ser presididos pela senadora Ana Amélia. É a primeira vez que eu vejo a senhora fora do vídeo. Certo? Então você é gaúcho. É um prazer. Não, senhora, mas por conta de obrigações profissionais, tive que estar no Rio Grande do Sul algumas dezenas de vezes nos últimos anos, então tá bom. em outras atividades. Mas prazer ver a senhora aqui. Saudar Flávio Dino, que me sucedeu depois de alguns anos na presidência da Embratur. Dizer, Flávio, que para mim é sempre um prazer estar debatendo contigo, tendo acompanhado sua carreira como parlamentar, como jurista, e mais ainda feliz fico de ver que a Embratur segue firme no seu propósito de seguir ampliando o acesso da população ao turismo, destacadamente no que diz respeito ao turismo internacional, e segue trabalhando com as diretrizes do Plano Aquarela e com seus símbolos. Isso particularmente para mim, como você sabe, é muito caro, e eu quero aqui de público lhe agradecer pelas seguidas homenagens. Objetivamente, eu queria passar a apresentação aqui e depois fazer alguns comentários sobre a fala que me antecedeu. Quem é que está pilotando aí? Para onde é? Tá. Bom, basicamente a associação existe desde 2012, representa as atuais 4 empresas que representam 99% do tráfego comercial aéreo do país, a Avianca, Azul, a Gol e a TAM. Hoje já são pouco mais de 512 aeronaves com 2.700 voos diários. O peso dessa atividade econômica no PIB nacional são os dados colocados aqui, a atividade que representa pouco mais de 1 milhão de empregos, 22 bilhões de tributos recolhidos, um volume importante de postos de trabalho espalhados por todo o país. É importante também somar isso no debate, dado que nós também representamos a ABSA, Companhia Aérea Cargueira, que muitas vezes a gente discute aviação pensando na parte de cima do avião, pensando nos passageiros. Também há, como parte integrante do negócio aviação, a parte de baixo do avião que transporta a carga. Isso é um dado particularmente importante no estado do senador Braga, o transporte de carga aérea feito hoje pelo Polo em Manaus. No nosso país, o fluxo comercial cresceu nessa década de maneira exponencial e no último ano aproximadamente meio trilhão, 470 bilhões de dólares entraram e saíram do país como componentes da nossa corrente comercial. 10% disso, 10,5% disso andou de avião. Isso representa apenas 0,2% da carga, qual seja, é de avião que é transportado, que tem de mais importante do ponto de vista das cargas aéreas para dentro e para fora do país. Por exemplo, nós estávamos até há pouco presididos pelo senador Lindbergh, as TVs de LED no Rio de Janeiro não chegariam de Manaus se não viessem por via aérea, assim como, um exemplo simples, uma série de verduras hoje consumidas em Manaus não seriam se não houvesse transporte aéreo. Essa atividade econômica tem multiplicadores, não é, que vão se espalhando pelo conjunto da economia, não apenas pelos provedores, pelos fornecedores, pelos diversos canais de comunicação comercial que compõem o setor, mas chegando até o tema turismo, objeto desse material apresentado anteriormente aqui pelo presidente Flávio Dino. O crescimento das passagens aéreas, o crescimento do volume de passagem aérea, esse nosso quadro
já foi disponibilizado, o próprio presidente usou há pouco. Eu creio que vale a pena comentar sobre ele o seguinte. Em 2002 acontece a liberação das tarifas, 2003 é o primeiro ano efetivo de prática de tarifas liberadas no país. Quais são os dois movimentos semelhantes que se encontram a partir de 2003? De um lado, um programa consistente, eficaz e eficiente de inclusão, de ampliação de renda e emprego. Na outra mão, as tarifas liberadas começam a viver num momento de embate, de disputa entre as companhias aéreas pelo passageiro. Por quê? Porque desde o tempo em que o primeiro avião começou a voar nesse país, na década de 20 até 2002, as tarifas eram fixadas pelo órgão regulador. A partir de 2003 é que elas são liberadas. A hora que os dois movimentos se encontram, esse é o quadro resultante. E é importante colocar, e eu já aproveito que o presidente Flávio um pouco tentou explicar a minha palestra e dizer de onde vêm os números que eu explico, para reafirmar aqui. Um pouco para usar, ele usou uma expressão muito agradável entre o casamento e a vida de solteiro. Eu acho que vale a pena usar uma outra expressão que eu creio que todas as senhoras e os senhores parlamentares vão entender com muita franqueza. Comparar os dados do IBGE com os dados que a ANAC publica é comparar a pesquisa eleitoral com o voto na urna, tá certo? O IBGE, inclusive, e aí fica fácil de entender. O IBGE, inclusive, já teve a oportunidade de explicar pessoalmente a mim e ao presidente da Embratur, juntos, na mesma reunião, realizada no Ministério da Justiça há 2 semanas, qual é a diferença de metodologia. Ninguém está errado, apenas os métodos são diferentes e chegam a números diferentes. Por quê? Porque o IBGE faz uma pesquisa com base num perfil de orçamento familiar, qual é o perfil do consumidor na cidade de Fortaleza, quanto que a passagem aérea pesa no seu bolso, e entra nos sites ou nos instrumentos de busca e mostra como é que vai ser isso daqui a 60 dias. Ou seja, a passagem X no voo Y daqui a 60 dias está mostrando esse preço. Qual é a diferença entre isso e os dados da ANAC? Todos os meses, todo final de mês, a ANAC recebe uma lista de cada uma das empresas com todos os preços reais praticados em todos os voos existentes no país. Qual seja, o que a ANAC apura é a passagem depois de vendida, no preço em que de fato ela foi vendida. O que o IBGE apura é uma tendência que está colocada nos sites para 60 dias, que não necessariamente se verifica. Esta que eu digo que é a diferença fácil de entender. Um faz a pesquisa eleitoral, o outro apura o voto depois que ele entrou na urna. Tá certo? Bem, por que as coisas são diferentes? Porque o que se apura na pesquisa não necessariamente o que acontece. Esses preços vão se alterando. Alteram-se de 4 formas diferentes, com 4 sistemas diferentes, em 4 tempos e metodologias diferentes. Tá certo? Inclusive, esse é um tema que sequer é discutido internamente na BEAR, dado que cada uma das empresas associadas tem estratégias completamente individuais e distintas. Mas o que vale a pena trazer aqui é o seguinte: um dado positivo, extremamente positivo desta última década, é que, enquanto em 2002 nenhum passageiro entrou num avião nesse país por menos de R$100, no ano passado 13% dos passageiros pagaram menos de R$100 para voar nesse país. Enquanto em 2002 23% dos assentos foram vendidos abaixo de R$300, no ano passado 65% dos assentos efetivamente vendidos nesse país foram vendidos abaixo de R$300. As pessoas podem me perguntar assim: puxa vida, mas você tem preço de 700, 900 mil reais? Tem, e tem muito. Se vocês olharem ali no fim da curva, e ali é o dado real, nós vamos inclusive até a tarifa superior a R$1.500. E se a gente contar aquilo que é superior a R$1.000, nós vamos ter aproximadamente ali, hoje, 1,5%, pouco menos de 2% das passagens vendidas. Ora, no Brasil de hoje, isso são 2 milhões de passageiros, tá certo? Voando acima de R$1.000. Quem é esse passageiro? Geralmente é o passageiro que comprou a sua passagem 24, 48 horas antes,
tá certo? Em horários e rotas que tem um volume de concorrência e disputa muito grande. Isso joga o seu preço para cima. Isto nem de longe, é o retrato nacional de precificação. O que aconteceu nesses 10 anos? O que aconteceu foi, havia um espaço enorme de possibilidade de avanço e crescimento. Aonde esse espaço se sustentava? Se sustentava na possibilidade que acaba de se concretizar nessa década, acaba por concretizar-se nessa década, que é a capacidade de renda e emprego que a população vem. Por outro lado, nós tínhamos um preço médio de passagem aérea, lá em 2002, superior a R$500. E hoje temos esse preço inferior a R$300. Por quê? Porque a hora que a demanda foi subindo e as empresas começam a disputar, esse preço vem abaixo. Qual é a sequência desse processo? Nós chegamos em 2011 e 2012 para um momento de encruzilhada. Daí a importância, daí a relevância de um debate dessa magnitude nesta comissão e nesta casa. Por quê? Porque para chegar de 30 milhões para 100 milhões, foi possível chegar com o conjunto de políticas econômicas, com o conjunto de regras e fazendo as lições de casa internamente às empresas. A hora que as duas coisas se somaram, um programa importante de troca de aviões, de novas tecnologias, de redução de custo, etc., chegamos até os 100 milhões. Nós temos como meta, entendemos que é possível, dobrar o número de passageiros andando de avião nesse país nos próximos 8 anos. É possível chegar a 2020 com 200 milhões de passagens aéreas vendidas. Só que, quais são os desafios que temos que enfrentar? E aí eu queria começar a colocar algumas coisas muito claras. Primeiro, o ambiente brasileiro é um ambiente competitivo ou não? Um dos temas que se coloca é o número de empresas. O Brasil, como consequência desse conjunto de políticas econômicas, do conjunto de medidas gerenciais tomadas pelas empresas aéreas, chega a 2012 como o terceiro mais importante mercado doméstico mundial de aviação. O primeiro é o mercado norte-americano, são 625 milhões de passageiros ano. São 4 empresas aéreas acima de 7%. Se alguém perguntar por que 7%? 7% é o critério técnico que se usa na aviação para discutir quando uma empresa deixa de ser regional e passa a ser uma empresa de porte nacional. Os Estados Unidos constroem isso com 4 empresas de caráter nacional. Eram 5, as últimas 2 se uniram esse ano. A China tem 256 milhões de passageiros ano, também com 4 empresas aéreas. O Brasil tem 81 milhões de domésticos, a gente chega a 100, somando aqueles que vão para o exterior em empresas brasileiras, com 4 empresas acima de 7%. O quarto mercado, que é o mercado japonês, tem 2 empresas aéreas, tá certo? Ora, daí para frente, o quinto, sexto, sétimo, décimo, etc., nós temos 2 ou uma empresa aérea voando. E por que isso acontece? Isso acontece porque na aviação, o que é grande não é o número individual, o que é grande é a escala. A aviação é uma indústria que tem unidades, pequenas unidades de custo baixo, custo de assento, custo de combustível, custo de não sei o quê, com escalas extremamente grandes. Por quê? Porque é uma atividade cujas margens finais não são grandes. Tá? Todos os números a que eu puder me referir aqui são números públicos. Esta é uma atividade, é a atividade privada mais fortemente regulamentada do planeta. E é bom que seja assim. É bom que a aviação tenha normas e regras muito claras. Por quê? Porque ninguém entra num avião se não tiver certeza absoluta sobre as condições de voo. Não é? Nós temos norma até para apertar parafuso e temos que cumprir essas normas. Essa, por exemplo, é a comparação que a gente tem entre esse cenário europeu e o nosso cenário, tá certo? Por que que os custos no Brasil são mais altos que os custos na Europa? Basicamente, por conta de alguns temas. Primeiro tema,
a precificação do combustível de aviação, tá certo? O querosene de aviação, que no nosso cotidiano de atividade... Eu queria, como nós, caro Eduardo, né, só para apenas um alerta, nós temos mais 6 expositores, mais 6. Não, as empresas não vão falar. Não, aqui são mais 6, as empresas não vão falar? Não. Bom, então tem mais 4, mais 5. Não, as empresas são 4. Cristiano, do Ricardo e mais 2 aqui. Também. Eu estou encerrando, senador. Tá? Então, só por causa disso e porque eu penso que o debate, ele enriquece mais. Perfeito. Você... Então... Primeiro tema, o custo do querosene de aviação no Brasil é hoje 40% em média da passagem que qualquer um de nós paga para voar. No resto do planeta, o custo médio do querosene de aviação é 33% da passagem, portanto, 20% menor do que a gente paga no Brasil. Por quê? Pela fórmula de precificação, que é a mesma desde os anos 90, quando a gente importava o querosene de aviação, que hoje é majoritariamente produzido aqui. Segundo, por um problema tributário. Nós temos aqui a senhora senadora do Rio Grande do Sul e 4 parlamentares aqui presentes de diferentes estados da União. Vejam ali no canto a tabela do ICMS que incide sobre o querosene de aviação em cada um dos estados brasileiros. O Rio Grande do Sul, mencionado há pouco pelo meu antecessor, acaba de tomar uma atitude, por meio do governador Tarso Genro, de reduzir o ICMS para voos internos. Essa redução imediatamente causou uma ampliação do número de voos dentro do Rio Grande do Sul. O Distrito Federal, em abril, por determinação do governador Agnello, reduz o ICMS de 25% para 12%. Consequência, o Distrito Federal ganhou 56 novos voos e o consumo do querosene de aviação no Distrito Federal cresceu 25%, compensando com sobras do ponto de vista do desenvolvimento econômico desse estado, do Distrito Federal, a redução feita. E vejam que esses preços chegam a ser 25%. Muitas vezes, e eu com isso caminho para a conclusão, as pessoas sentam num avião em Guarulhos, pegam um avião de Guarulhos para a Fortaleza do senador Pimentel e ficam irritadas porque algumas vezes o preço é mais caro do que o voo para Buenos Aires. Qual é a razão dessa diferença? O voo para Buenos Aires, senador Pimentel, ele decola e a mesma bomba que põe combustível no avião que vai para Fortaleza, põe o avião no avião, a gasolina, o combustível, no avião que vai para Buenos Aires. Esse vai para Fortaleza, sai com 25% de ICMS nele, esse que vai para Buenos Aires sai com 0%. Um dos temas a ser enfrentado, e a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado com certeza é o plenário adequado para isso, é a política tributária. Por quê? Porque nessa última década nós temos tanta gordura para queimar, tanta gente para incorporar, que nós não enfrentamos esse debate. É um debate chato, é um debate desgastante, é um debate difícil. Mas se for enfrentado o debate dos tributos, o debate da precificação, nós vamos mostrar que custo contra custo e preço contra preço, nós disputamos com qualquer companhia de qualquer canto do mundo. Isso aqui é um pouco a repercussão do que aconteceu aqui no Distrito Federal, a redução com a ampliação de voos. E essas são as metas a que nós nos propomos. Eu aproveito esse meu retorno ao Senado para concluir, senadora Ana Amélia, dizendo o seguinte: nós reafirmamos aqui o nosso compromisso. A aviação brasileira tem intenção e reafirma o seu compromisso com a meta de dobrar o número de passageiros transportados dentro deste país. Agora, daqui para frente, é fundamental que os demais agentes econômicos, quer seja o parlamento, quer seja o governo federal, quer sejam os governos estaduais, quer sejam os fornecedores privados, se articulem no sentido de construir junto o cenário necessário para que a gente possa construir essa meta. E qual é esse cenário? É um cenário no qual as regras de competição passem a ser as mesmas regras que hoje estão vigindo no cenário internacional. Essas aqui são as regras de competição que têm que ser vistas. Para explicar muito fácil aquele gráfico, aquela linha azul, onde coloca 82%, é quanto foi a inflação nos últimos 10 anos, o IPCA. Os dois itens que estão acima da linha azul são os que subiram acima, os que estão abaixo subiram menos. 217 subiu o combustível de aviação nesses anos, 194% as tarifas que a gente paga para voar, uma espécie do nosso IPVA aéreo.
Ele foi zerado esse ano porque a senhora presidente da República, atendendo uma demanda do setor, não deu o reajuste que era pedido para esse ano pelos setores internos, que previa mais um aumento de 80%. O presidente decidiu zerar. Aquela linha amarela são quanto subiram os nossos custos. Então, vejam, a aviação, que algumas pessoas... E a gente entende, ninguém é obrigado a entender de aviação, ninguém é obrigado a saber tudo. Mas as pessoas... A partir de agora, eu compartilho com vocês esses dados. 61% é quanto subiu o custo de operação das empresas aéreas nessa década. Portanto, a nossa medida de eficiência pode ser debatida ali, 21 pontos abaixo do que cresceu a inflação. 93 é custo de leasing e manutenção, e aquela linha tracejada é o preço médio das tarifas aéreas, que ficou, conforme os dados da ANAC, pela metade em relação ao passado. Que agenda nós trazemos para debate? A agenda do debate sobre a precificação do querosene de aviação, sobre a política tributária, PIS/COFINS e QAV, e, fundamentalmente, a nossa adesão, o nosso apoio ao Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional. O que nós queremos é voar mais, nós não queremos voar menos. Nós queremos ter mais avião, ter mais gente trabalhando, atender mais gente e voar para mais cidades. Chegamos a um ponto em que essa tarefa, para ser vencida, para ser superada, é tarefa de um amplo conjunto de agentes econômicos, dentro e fora do Parlamento. Agradeço.